Hoje, na TV Unifatece, no nosso podcast Me Fala de Você, nosso assunto é uma relação que todos nós nem sempre sabemos administrar muito bem. A relação entre o que nós desejamos, buscamos e o dinheiro. Para muitas pessoas, o dinheiro é uma finalidade. Queremos chegar a ele de qualquer forma e, o que é mais interessante nisso, a qualquer preço. Mas tem um ser humano por trás disso. Onde está a forma como lidar com uma vida financeira que pode nos fazer realizar muitos sonhos, mas pode virar um pesadelo? O meu entrevistado de hoje é Thiago Boeira, formado em administração, bem-sucedido em gestão financeira, teve uma empresa que gestou um capital imenso e teve sucesso com isso. O que é mais interessante, muito jovem ainda. E é com ele que eu tenho a honra de conversar. Thiago, obrigado por aceitar o nosso convite. É isso, Gilson. É um grande prazer estar com vocês aqui e sempre é maravilhoso conversar com você. Meu querido, seguinte, a tua vida é uma vida singular. Por que eu falo singular? Né? Você vem de uma família que teve seus altos e baixos, como toda família tem. A gente está num país onde o altos e baixos faz parte da identidade da vida de boa parte dos brasileiros. E você é uma pessoa que muito cedo aprendeu a lidar com dinheiro. A gente já conversou muitas vezes, né? Já tivemos aí várias conversas. E tem uma coisa que me chama a atenção, que eu queria que você dividisse com a gente, nesse começo. Como é que foi a história do Thiago? O Thiago aprendeu a lidar muito cedo com o dinheiro? As famílias de hoje em dia pensam, em que momento eu tenho que conversar com meu filho sobre as despesas de casa, sobre como saber lidar com o dinheiro? Como é que você aprendeu isso, Thiago? Legal, Gilson. Isso é uma pergunta maravilhosa, porque remete a toda a minha história, né? O dinheiro ele chega pra gente muito cedo, tá, Gilson? As pessoas têm medo e têm um tabu de colocar as crianças para lidar com o dinheiro, coisa que é muito errado, né? Quanto mais cedo você introduz o dinheiro na vida da criança, melhor. Perdão, Gilson. Perdão. Melhor ela aprende a lidar com isso. Eu vou dar um exemplo antes de contar da minha história do meu filhinho, tá? Meu filhinho tem 5 aninhos. Quando ele completou 3 para 4 anos, ele já tinha noção de volume, mas ele não tinha noção de quantidade. Então, ele tinha noção do volume de dinheiro, mas ele não tinha noção do que é do que é 50 centavos, do que é 20 centavos. E eu fiz um combinado com a minha esposa. Toda sexta-feira, eu dava 3 moedinhas para ele. E eu colocava as 3 moedinhas na mesa do café da manhã toda sexta-feira e falava assim para ele: filhão, a primeira moedinha a gente precisa devolver para Jesus. Mas por que devolver para Jesus? Porque Jesus nos deu um dom e esse dom multiplica ao longo do tempo. Então a gente precisa devolver para Jesus. A segunda moedinha, você pode comprar um brinquedinho para você. E a terceira moedinha, você pode comprar alguma coisa. E eu fazia questão, perdão, você tem que guardar. Então a segunda você compra alguma coisa e a terceira você tem que guardar. E aí eu fazia assim, todo sábado eu ia na feira com meu filho e com a segunda moedinha ele comprava alguma coisinha. E aí, Gilson, de forma muito lúdica, eu combinava com a moça da feira e falava: olha, a moedinha o brinquedinho que ele escolher, entrega a moedinha, você entrega o brinquedo, eu pago para ele sentir que ele está pagando, mas na verdade quem está pagando sou eu. A mulher até me devolvia a moedinha que ele dava depois. E a primeira moedinha, no domingo a gente ia na missa, ele ia lá e colocava na oferta. Muito bem, Gilson. Meu filho está com 5 anos e hoje ele tem noção de dinheiro. Ele tem noção de valores. Ele tem um potinho de moeda, ele guarda as moedinhas e ele vai acumulando. Então, onde eu quero chegar com isso? O erro de muita gente é achar que não deve introduzir o dinheiro na vida das pessoas, das crianças, e tem que introduzir. Quanto mais cedo você introduzir, mais ela tem noção de princípios e valores. Porque nessa brincadeira onde eu ensino ele sobre dinheiro, eu estou ensinando valores, valores cristãos, que é o que a nossa família concorda, acredita, valores cristãos, valores dele comprar alguma coisa e o guardar para ele ter no futuro. Então não é só sobre o dinheiro. A gente não tem que temer introduzir a relação com o dinheiro com nossos filhos. A gente tem que saber fazer isso. Exato, exato. Porque senão você pode transformar um menino num menino mesquinho, num menino que só queira acumular, num menino que só queira ganhar, ou que só queira gastar. Então é muito delicado isso, mas ele é necessário, Gilson. Agora, como é que você educa bem seu filho? Claro, algumas pessoas que estão nos vendo vão falar assim, mas o cara tá bem, é formado em administração, gestão financeira, ele sabe lidar com isso.
Mas, pelo que eu conheço da sua história, não é tanto a tua formação profissional e teu sucesso na tua carreira, é também um pouco da tua vivência quando você era criança, né? Quer dizer, o teu filho, um pouco, de certa forma, espelha um pouco o que você vivenciou como criança. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua infância que levou você a ser esse pai que você é. Eu vou contar essa minha história, mas é justamente para mostrar assim que dá para fazer bem feito, né? A minha história, ela é uma história um pouco mais de dor, no sentido de que meu filho ele teve uma orientação, né, mostrando para ele qual que o caminho seria melhor. A minha é um pouquinho mais de dor, mas eu agradeço todos os dias a Deus pelas dores que eu passei, porque as dores me construíram. Então, assim, lá quando eu era pequenininho, né, eu devia ter uns 5, 6 aninhos, e o que aconteceu, Gilson? Minha família, ela tinha uma instabilidade muito grande. Meus pais trabalhavam com agricultura, e a agricultura vem momentos de alta, momentos de baixa. Nós estamos aí num ciclo muito ruim do agro, infelizmente, né? O agro vem sofrendo há 4 anos. E o que acontecia? Na época de colheita, na época dos bem bons, eu ia de carro importado para a escola. E eu adorava aquilo, eu mostrava para meus amigos, eu chamava eles para verem e tal. Só que na época da entre safra, na época que a safra não era tão boa, eu ia a pé para a escola. E eu ficava frustrado com aquilo, eu ficava frustrado por, de repente, ter essa instabilidade. E isso me gerou um gatilho mental muito interessante, que muitos anos depois eu fui estudar sobre Behavioral Finance, que é o comportamento do cérebro perante as finanças. Na minha cabeça, pequenininho, 5, 6 aninhos de idade, eu tinha obrigação de ter uma reserva financeira para não passar necessidade. Então eu não podia ver moedinha na casa, que eu pegava um pote de azeitona daqueles grandes Argentina da minha mãe e guardava a moedinha lá dentro. E eu ia guardando moedinha, né? Eu via uma moedinha, pegava a moedinha, colocava lá dentro. E sempre pedia para minha mãe uma moedinha, pedia para o meu pai, eles sobrou uma moedinha, dava. E eu fui enchendo esse potinho. Vou fazer um paralelo rápido nisso, que é uma grande aprendizagem, Gilson. No estudo de Behavioral Finance, ele fala que quanto mais você olha para o dinheiro, mais rico você fica. As pessoas que têm o hábito de abrir a conta corrente e olhar para a conta corrente, elas têm o hábito de ficar mais ricas. Elas têm a tendência de ficar mais ricas. Aí, Tiago, por quê? Se você olha para a tua conta corrente, você quer acumular mais. Se você olha para a tua conta corrente e você tem pouco, você evita gastos. E isso a gente não tem feito no dia a dia. A gente tem simplesmente passado o cartão. Mas vamos lá, voltando na minha história, eu olhava para aquele potinho de azeitona e eu percebia o dinheirinho subindo, as moedinhas aumentando dentro do potinho de azeitona. E aquilo foi me dando mais e mais e mais vontade de guardar. Numa bela manhã de sol, Gilson, minha mãe virou para mim e falou assim: filho, me empresta umas moedinhas que eu preciso dar para a moça que trabalha aqui em casa para ir embora. Eu esqueci de sacar dinheiro hoje. Eu, naquele momento, Gilson, eu me senti o herói da minha mãe. Né? Eu fui correndo, abri o potinho, peguei umas moedinhas, entreguei para ela. A minha mãe entregou para a moça e beleza, foi. Passado uns dias, minha mãe pediu de novo. Passado outros dias, minha mãe pediu de novo. E aí eu percebi o potinho diminuindo. Eu comecei a ver o potinho diminuindo de dinheirinho ali. Eu virei para minha mãe numa bela manhã de sol, né? Fiquei olhando para ela o dia inteiro, olhando, olhando, olhando. E minha mãe falou: "Ah, moleque, vai brincar, sai daqui, vai brincar, vai pra rua". E eu falei: "Não, mãe, só quero ficar aqui te olhando". Até que uma hora eu falei: "Mãe, a senhora lembra que eu te emprestei um dinheirinho?". Ela olhou para mim e falou: "Não". Cara, quando ela falou aquilo, para mim foi um choque tão grande, né? Foi o primeiro calote da minha vida, né? Eu recebi aquilo, e falei: "Cara, como não lembra?". Mas só que não foi maldade da minha mãe, foi simplesmente, né, não lembrava, correria do dia a dia e tal, mas para mim, era a coisa mais importante que eu tinha era aquele pote de moedinhas. Muito bem, foi o primeiro calote da minha vida. Eu, com 7 aninhos ali, tive uma brilhante ideia, Gilson. Eu peguei um caderno velho em casa e eu coloquei assim, eu falei: "Mãe, aqui eu vou colocar no caderno o dia que a senhora pega emprestado. Aqui a quantidade e a senhora assina na frente só para lembrar". Olha só, Quando o eu cara já fiz documentou o negócio e vamos registrar isso. a minha intenção não era maldade nenhuma e tal, mas minha mãe olhou para aquilo e falou: "Ah, moleque, seu avarento", pegou o caderno e tum na minha cabeça. Ela me deu uma cadernada na cabeça e me chamou de avarento, me chamou de mesquinho. Ela falou: "Não Imagina. pode Eu cobrar sou a juros da maior mãe". investidora desse cara e o cara fica querendo que eu assine o documento. Não é? Dou tudo para ele e ele ainda Aí, fica. exatamente. Mas ela deu a cadernada na cabeça, me chamou de um monte de coisa ali.
E eu fiquei chocado assim, e na hora eu falei, cara, então eu tenho que fazer diferente, né? Minha mãe ainda falou assim: não pode cobrar juros da mãe. Mas eu não queria os juros, eu queria só o principal, né? Na minha Exatamente. cabeça, É um na negócio em minha família, cabeça, eu só quero o principal, sabe? na minha cabeça não existia a palavra principal, não existia juros, não existia nada disso. Mas quando você coloca ali, você quer de volta. E nessa brincadeira eu fui construindo, fui aumentando o meu potinho de moedinha, mas usando uma analogia com que hoje eu entendo, né, de mercado financeiro, a minha mãe sai ali de um triple A e vai para a letra D. Né? No mercado financeiro a gente classifica os níveis de risco de crédito. Para quem que eu posso emprestar? Para quem eu emprestar vai dar ruim? Para quem não vai dar ruim? Ou seja, esse pequeno momento ali com a minha mãe me trouxe um aprendizado gigantesco no mercado financeiro. E eu vou dizer uma coisa, Gilson, que eu não comentei com você antes, em outros momentos, mas eu acho que a minha mãe é a grande, entre aspas, culpada, ou melhor, ela é a pessoa que me projetou para o mercado financeiro, justamente por causa desse momento ali de deslize, de bronca, enfim. Ela me deu o maior empurrão da minha vida para eu entrar no mercado financeiro, porque a partir daquele momento eu comecei a tentar entender cada vez mais. Óbvio, muito cedo, tinha só 7 aninhos. E aí, depois eu fui seguindo, né? Então, assim, esse pequeno detalhe da minha vida mudou completamente um contexto. Agora, na tua vida tem também algumas trajetórias, eu acho isso interessante, porque você aprendeu também a relacionar dinheiro, tempo. Uma coisa fantástica que um dia você me falou é que você teve uma série de atividades que você fez, trabalhos que você desenvolveu, e alguns deles você efetivamente sempre teve a relação entre tempo e dinheiro. E você muito cedo, você virou empresário. Você aprendeu a lidar com o mercado financeiro. Eu queria que você relatasse duas trajetórias que eu acho fantásticas na tua vida. Primeiro, quando você vê essa relação tempo-dinheiro, quando que você percebe que você poderia aproveitar teu tempo em relação ao valor do que o tempo vale. E o segundo momento, quando que você resolveu empreender? Quando que você resolveu montar uma empresa e falar, eu tenho que montar um negócio meu e esse negócio vai ser gestão financeira. Como é que foi isso? Legal, Gilson. Essa parte também foi fantástica na minha vida, aprendizagem gigantesca. A primeira aprendizagem, antes de entender tempo, eu entendi dia, né? Eu entendi a logística, eu aprendi um pouco sobre isso. Como é que foi essa história, Gilson? Eu ali com uns 10 aninhos, mais ou menos, 7 anos eu tive esse episódio, daí depois, né, fui tocando a vida. Com 10 aninhos eu queria, porque queria fazer dinheiro, eu queria multiplicar o meu dinheiro. E nessa brincadeira, eu me inscrevi na campanha feminina de combate ao câncer para entregar sacos de lixo. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, ela tinha uma sede ali na Zona 5, onde a gente vendia sacos de lixo e arrecadava fundos para a Rede Feminina de Combate ao Câncer. E nessa brincadeira eu fui lá e falei, olha, eu gostaria de entregar sacos de lixo para vocês, quanto vocês pagam? E eles pagavam 25 centavos por blocos de sacos de lixo. E eu terminava a aula, minha aula terminava ali meio-dia, almoçava rapidinho e eu corria para lá. E cabia no máximo 5 sacos de lixo na minha mochila. Então eu pegava lá os 5 sacos de lixo, colocava na mochila e eu saía por Maringá inteiro entregando os sacos de lixo. Eu corria Maringá inteiro para entregar 5 sacos de lixo, ganhando 25 centavos por saco de lixo. Só que aí a brincadeira é, algumas pessoas olham para mim e falam, pô, Thiago, mas você ganhava muito pouco. Não, na época, não, os 25 centavos não eram muita coisa, mas também não era pouco, valia a pena para mim. E aquilo gerou um aprendizado gigantesco para mim sobre quem trabalha tem, quem não trabalha não tem. Então, enquanto os meus amigos eles brincavam durante a tarde, eu trabalhava. Só que chegava no final de semana, eu tinha um dinheirinho lá que eu tinha acumulado ao longo da semana para fazer coisas que meus amigos não tinham para fazer. Por mais que meus amigos, alguns ganhavam mesadinha ali, eles não tinham para acompanhar o meu gasto. E aí eu falava, pô, mas olha só, é só trabalhar que vocês vão ter e tal. Então isso me gerou um aprendizado muito grande. Bom, isso não me gerou escala, né? Com uns 10 para 11 aninhos, a gente tirava férias na fazenda do meu pai. Então sempre eu ia para a fazenda do meu pai e a gente ficava ali e tal, curtindo as férias. Meus pais me perguntavam sempre assim, Jesus, perguntavam para mim e para meus irmãos: vocês preferem ir para a praia nas férias ou para a fazenda? E, cara, era unânime. Na minha família a gente falava, cara, queremos ir para a fazenda. Fazenda a gente se diverte mais e tal. Mas isso é um pouco de raiz, né? A gente gosta de fazenda. Muito bem. Chegava na fazenda, Gilson.
eu olhava para o meu pai e falava, pai, quanto custa esse bezerro? E meu pai falava assim, ele falava, filho, não dá para vender, esse bezerro é um bezerro muito novinho, muito filhotinho, não dá para vender. E eu ficava com aquilo na cabeça, pai, eu quero vender o bezerrinho, eu quero comprar o bezerrinho, eu quero comprar. E meu pai, filho, não dá, não dá. Aí numa bela manhã de sol, eu falei, pai, quanto custa? Meu pai olhou para mim assim, Gil, só olha a frase de pai que pode destruir ou pode construir, né? Meu pai olhou para mim e falou, filho, um dia tudo isso aqui vai ser seu. Nossa, eu falei, nossa, que legal. Tá, pai, mas quanto custa esse bezerro? E meu pai falou Não assim, é isso que me filho, interessa agora. O que me é, interessa agora é esse bezerro. é o que eu consigo, né? É o que eu consigo. E eu virei pro meu pai e falei, pai, quanto custa esse bezerro? E meu pai falou, filho, esse bezerro deve custar, sei lá, R$ 150, R$ 200. E eu falei, tá bom, pai, posso te pagar amanhã? E ele falou, pode, claro. Meu pai nem contava que eu pagasse. Eu peguei o bezerrinho, coloquei num cabrestinho e eu levei até a fazendinha do vizinho, Beto Tribulato. Lembro do nome dele, né? Como se fosse agora eu vendo ele. E ali em Nova Esperança eu chegava no Beto Tribulato e falava: tio, compra, tio, compra, tio, compra, tio, por favor, compra. Acho que depois de meia hora falando tio, compra, Gilson, o cara olhava para mim assim e falava: moleque desgraçado, quanto que você quer desse bezerro? Parar de me encher o saco, eu vou comprar esse teu bezerro, pronto. Insistência. Exatamente. E aí eu falava: 300. Ele me dava os R$ 300, eu corria no meu pai, entregava 100, entregava os 200 do bezerrinho, ficava com caixa de 100 e falava: pai, eu quero mais um. Aí ele: não, beleza, filho. E eu fui fazendo isso, Gilson. Só que eu fiz isso bastante. Eu levei, sei lá, Deve umas ter 10 vezes pro incomodado Beto todos os Tribulato. vizinhos de propriedade do seu pai. Os caras não te suportavam mais. Não. Aí, nessa brincadeira, Gilson, o Beto já não recebia mais. Ele, o Thiago tá chegando, fala que eu não tô, Ele né? fugia, pulava a cerca e ia embora. Eu ia para outros vizinhos e aí acabou, né? Não tinha mais mercado. Meu mercado ficou saturado, né? Eles não queriam bezerrinho mais. E aí, nessa brincadeira deles não querendo, eu não conseguia mais vender. E eu virei para o meu pai e comecei a olhar para um tratorista trabalhando lá. Não dava mais para vender bezerro. Eu falei, pai, uma curiosidade, quanto ganha esse tratorista? E meu pai, na época, Gilson, eu nunca mais esqueci desse valor, esse valor ficou gravado na minha cabeça. E meu pai falou, esse funcionário, esse tratorista, ele ganha R$ 86 a hora máquina. Eu olhei para o meu pai e falei, pai, ele ganha por hora? Significa dizer que quando eu trabalhava entregando saco de lixo, eu tinha que ter desempenho de vendas para poder receber. Quando eu trabalhava com um bezerro, eu tinha que ter desempenho de vendas para receber. Esse cara recebe por hora. A hora vai passar se você fizer ou não fizer, a hora vai passar. E ele falou: ele recebe por hora, mas claro que a gente cobra que ele faça. Eu falei: não, tudo bem. Então, pai, você me ensina a dirigir trator? Meu pai, todo orgulhoso, falou: claro, filho, claro que eu te ensino a dirigir trator. E aí, meu pai começou a me ensinar, me ensinar, me ensinar. Eu, com 10 aninhos para 11 ali, eu já estava dirigindo bem em trator. Eu virei para o meu pai e falei: pai, eu tô dirigindo bem? Ele falou, muito bem, muito bem. Eu falei, pai, se eu fizer a mesma coisa que o tratorista, você paga para mim os R$ 86 a hora máquina? Meu pai falou, claro, filho, eu pago para você. Gilson, aquilo virou uma chave na minha cabeça, uma das mais importantes, porque eu comecei a entender a minha performance por hora. Eu acordava às 6 horas da manhã, montava no trator e eu não parava para almoçar. Eu ia até 7 horas da noite tocando. Eu levava umas bolachas no trator e eu queria trabalhar, queria trabalhar. Hoje em dia, Gilson, eu acho que se acontecer isso, né, o pai é capaz de ser preso por trabalho escravo ou trabalho infantil, sei lá eu. Mas na época a opção era minha. Eu não esqueço a carinha da minha mãe gritando na varanda da fazenda lá, gritando para eu parar de trabalhar para vir almoçar. Só que eu olhava e falava, mãe, é 1 hora de trabalho o almoço. É 1 hora. Cara, eu não posso deixar de ganhar. Claro que eles obrigavam, não, desce, agora chega e tal, você vem almoçar, depois você continua, você vem, para agora, eu já encerro o dia. E aí foi, Gilson. Agora tem uma coisa, Thiago. Entendi a tua relação de trabalhar, produção, né, remuneração, seja você na época guardando as moedinhas, emprestando para sua mãe o primeiro calote, entendi. Entendi quando você fala, né, dos pacotes de lixo que você vendeu, como também entendo a questão que você falou dos bezerros e do trator, perfeito. Trabalhando a remuneração, ou por desempenho, ou por hora, enfim, há uma relação muito grande do trabalho com a remuneração, que é uma coisa que você aprendeu cedo.
Mas tem um outro lado seu que eu acho muito importante, que é a questão de você transformar o dinheiro num negócio. Que aí é a ideia fundamental de que a gente, né, pode abrir uma fábrica de sapatos, a gente pode abrir uma fábrica de camisetas, a gente pode abrir uma fábrica, né, vou até aproveitar o que está aí na tua imagem ao fundo de um violão. A gente está fabricando alguma coisa, a gente está fazendo alguma coisa para ser vendido. Mas ao mesmo tempo a gente tem o dinheiro, né, e o dinheiro ele é possibilidade, enfim, ele não é uma coisa com finalidade definida, né, ele vai ser a possibilidade de definir alguma coisa. E o dinheiro? Como é que ele se transformou num produto para você, quando você resolve gestar a vida financeira de empresas, de pessoas? Olha, legal, Gilson. Olha só, são pouquíssimas as pessoas que têm a habilidade de lidar com dinheiro. Assim como são pouquíssimas as pessoas que têm a habilidade de fazer uma cirurgia, né, numa pessoa. Assim como são pouquíssimas pessoas que têm a capacidade de fazer uma entrevista como você faz. O que que acontece, Gilson? Eu acho que Deus deu um dom para cada um e esses dons se complementam. E o dom que Deus me deu foi de a habilidade de lidar com o dinheiro. Se você me chamar para ser mediador de uma entrevista, eu não vou conseguir. Se você me chamar para ser médico, eu não vou conseguir. Agora, a minha formação e o meu aprendizado foi na lidar com o dinheiro. E boa parte das pessoas não sabem. Mas aí, Gilson, aconteceu uma coisa ali, eu acabei, quando eu saio desse momento ali, que meu pai falou, ó, filho, agora não dá mais para você trabalhar no trator, que você precisa voltar para Maringá para estudar. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, não, pai, eu não quero voltar para Maringá para estudar. Meu pai falou, você vai voltar, não tem querer. E eu falei, pai, eu quero ser tratorista. E meu pai, de jeito nenhum, filho. Se você quiser ser tratorista, você pode até ser, mas depois de estudar. Primeiro você vai estudar. E nessa brincadeira, Gilson, quando eu voltei para Maringá, o primeiro lugar que eu fui foi numa agência bancária. Eu queria colocar o dinheirinho, eu tinha acumulado um dinheiro muito bom ali na época, e eu queria colocar esse dinheirinho aplicado. E eu levei uma frustração muito grande da gerente que me atendeu. A gerente, ela acabou me levando para um segmento de investimento que não rende nada, muito ruim. Quando ela fez isso, me gerou uma frustração muito grande. Eu fiquei dos 11 aos 16 anos para o dinheiro não render nada, nada. Aos 16 anos, eu peguei esse dinheiro e comprei uma moto. Eu comprei uma Falcon na época. E eu ia com 16 anos, eu ia para a escola. Eu morava 2 quadras da escola. Eu ia para a escola de moto. Minha mãe ficava brava pra caramba. Os tempos eram outros. É, minha mãe ficava muito brava, mas os tempos eram outros. Até dava para fazer isso. Meu pai ficava extremamente alegre. Meu pai ficava feliz de eu ir de moto com uma moto comprada por mim. Mas eu comecei a entender o custo das coisas. Eu comecei a entender que a moto não era um ativo, e sim um ativo podre, né? Por que podre? Porque tinha manutenção, tinha pneu, tinha gasolina, tinha. E o dinheiro ele ia embora usando a moto. Bom, eu comecei a pesquisar cada vez mais sobre ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, ganhar dinheiro, e eu fui estudando, estudando, até que eu vi mercado de ações. Aquilo eu fiquei alucinado. Meu, mercado de ações, isso é fantástico, isso é maravilhoso. E aí eu fiz uma coisa interessante, Gilson. Eu peguei um e-mail e mandei e-mail para todas as corretoras do Brasil. Todas. Na época não tinham muitas. Eu entrei no site da B3, na época chamava Bovespa, e eu mandei e-mail para todas as corretoras do Brasil, pedindo para trabalhar lá durante as minhas férias de graça. Eu queria só aprender. E aí, Gilson, adivinha quantos e-mails eu recebi de volta? Nenhum. Ninguém me respondeu, ninguém. Né? Acho Por que que você olhava o acha que e-mail não e falava, responderam? Aquela coisa assim, esse daí é um alucinado, é fora da casinha, não é ô Gilson, alguém hoje irrelevante. olhando a mentalidade empresarial, eu acho que até deviam ter alguns empresários que gostariam e tal, mas o que acontece, né? Quando você manda um e-mail para uma empresa, ela vai cair numa caixa lá, onde quem vai ler provavelmente é um funcionário que às vezes não tem a visão de negócio. Se de repente fosse o dono, ele poderia ter uma visão de negócio. Mas, enfim, ele olhava ali e falava assim: ah, né? A gente não contrata menor de idade, a gente não contrata pessoas sem ter que remuneração. Você Quem que sabe é esse muito bem, menino querendo entrar aqui, tá? você sabe muito bem que as leis trabalhistas impedem a empresa de incentivar algumas coisas, né? Eu entendo o lado da lei trabalhista, ela quer proteger, ela quer cuidar, mas às vezes o excesso causa uma retração da empresa, enfim. E aí, nessa brincadeira, eu não recebi nenhum e-mail de volta. Bom, eu tive uma segunda ideia. Eu peguei o telefone, virei para minha mãe e falei: mãe, a gente tem alguma tia velha que mora em São Paulo?
E minha mãe falou, a gente tem, né? Brincando, tia Vé, eu adorava ela, ela faleceu esse ano, adorava ela. Ela falou, não, a gente tem e tal. Daí eu falei, mãe, eu queria muito conhecer ela. Ela falou, legal, filho, eu pago o ônibus para você, você vai para lá, fica na casa dela, fica uns dias na casa dela e depois você volta. Nessa brincadeira, eu peguei o telefone e liguei, escolhi lá as maiores corretoras do Brasil, na época tinha a maior, eu peguei o telefone e liguei para a maior corretora do Brasil. A secretária atendeu, e quando a secretária atendeu, ela falou assim, pois não, o que o senhor quer? Eu falei, olha, eu moro em Maringá, e eu gostaria de trazer a corretora para Maringá. Aí ela falou, bom, né, deve ser importante, né? Na primeira eu falei, eu gostaria de falar com o senhor Nelson. Aí ela falou, olha, ele está em reunião. Então eu falei, olha, eu sou o cara que vai trazer a Spinelli para Maringá. E aí ela falou, bom, deve ser importante. E ela transferiu a ligação para o senhor Nelson Spinelli. Um cara Você fantástico, tinha a falha fantástico. inicial e acabou dando a ela a impressão de que era uma coisa fantástica, tá? Era E alguém por com quem devia. telefone, Gilson, vamos lá, eu tinha Foi sua 16 sorte, de certa forma. Foi... Eu tinha 16 para 17 anos. Então, assim, por telefone, minha voz enganava bem. Minha voz era uma voz grossa e tal, e passou bem. Agora, se eu fosse pessoalmente, ela ia falar, olhar para minha cara e falar: não, você não vai falar com Esse ele, né? moleque tá querendo, E aí, o que aconteceu? Ela passou a ligação para o Nelson. Quando ela passou a ligação para o Nelson, o senhor Nelson atendeu, falou: alô, pois não e tal. Eu falei: olha, senhor Nelson, aqui é Thiago Bueira, tudo bem e tal. Eu moro em Maringá e eu gostaria muito de trazer a corretora para Maringá. O senhor Nelson, por telefone, ele falou: olha, nós estamos olhando a Praça de Maringá já faz algum tempo. A gente gosta da cidade, tudo, e ter um representante aí nos facilita muito. Você tem um horário para você vir para São Paulo e conversar com a gente? Conversar pessoalmente e tal? Eu falei, tenho sim, eu vou dar uma olhada na minha agenda e eu encaixo aqui na minha agenda. Minha agenda tinha no máximo a tarefa do dia seguinte, né? E aí eu falei, mãe, eu preciso ir para São Paulo, eu preciso ir para São Paulo. Minha mãe me colocou no ônibus e eu parti para São Paulo, Gilson. 16 para 17 anos ali, eu, do jeito que eu cheguei em São Paulo, virei para a tia Véia, dei um abraço nela, falei, eu te ela adoro, mandou tia. vir aqui para ver a senhora, tia. Não vim aqui para ver a senhora. Depois a gente conversa. Falei, tia, a senhora me leva na Faria Lima? Ela falou, levo, claro, mas o que você quer lá? Eu falei, tia, eu preciso ir lá. Gilson, foi a primeira vez na minha vida que eu vesti um terno. E aí, imaginem essa caricatura, né? Eu tenho 1,90 m. Na época, eu já tinha 1,90 m. Hoje, eu peso 103 quilos. Na época, eu pesava 75 quilos. Era uma caricatura, eu Alto era e uma magro, né? tripa. A ombreira do terno, Gilson, eu lembro até hoje, a ombreira do terno ficou aqui, assim, ó. Pensa numa coisa feia. Era eu. Né? Hoje não estou muito melhor, mas na época era Do muito menino pior. maluquinho, aquele terninho do menino maluquinho, assim, super grande. Ficou uma coisa cômica. E aí eu fui lá na corretora. Quando eu cheguei na corretora, a secretária olhou assim e tal, eu falei, oi, pois não, eu gostaria de falar com o senhor Nelson. E aí a secretária falou, olha, desculpa, mas ele tem uma reunião agora com o senhor Tiago Boeira. Uma pequena pausa aqui, Justo. Por que ela pediu desculpa? Porque ela olhou pra minha cara e falou, cara, esse moleque não vai conversar com o Nelson, né? Aí ela falou, olha, ele tem uma reunião agora com o Tiago Boeira. E o Aí que é eu falei, sou interessante é que eu. o Thiago Boeira que ela esperava era uma outra pessoa completamente diferente daquela figura que estava na frente dela. Totalmente diferente, totalmente. E aí eu falei, sou eu. Bom, Gilson, eu sei que eu entrei na Spinelli, eu sentei com o senhor Nelson lá, a gente conversou por horas, ele primeiro ficou bem bravo de ver um moleque e tal, foi uma situação meio delicada, Devia ter querido mas eu matar a sempre... secretária dele de ter colocado aquele moleque na frente dele. Não, vou te contar um detalhe assim que foi bem interessante, né? Ela me colocou numa sala de reuniões que a hora que eu olhei, eu senti aquele cheiro, eu falei, cara, é aqui que eu quero trabalhar pro resto da minha vida. E aí ela o senhor Nelson abriu a porta assim, olhou para dentro e fechou. Ele não entrou, ele fechou a porta. E Que é saiu. isso? E eu tava suando, Gilson, minha mão suando, eu tremendo de medo. Daí a pouco ele abriu a porta de novo, entrou, fechou a porta e falou: um moleque? Eu tô aqui para conversar com um moleque. Eu não tinha tempo de atender investidores gigantescos e hoje eu tô perdendo meu tempo. Ele sentou na ponta da mesa ali e falou assim: moleque, me faz rir porque eu não tenho tempo para perder. Wilson,
Eu olhei para ele tremendo de medo e eu falei, senhor Nelson, o senhor me perdoe, eu não sei fazer o senhor rir, mas a renda per capita de Maringá é essa, Maringá tem associação comercial, Maringá tem isso, Maringá tem aquilo, Maringá tem aquilo, Maringá tem aquele outro, e eu comecei a dar dados econômicos para ele. Ele olhou para mim e, óbvio, visionário do jeito que ele era, ele falou: Cara, eu tenho um moleque com sede de crescer. Ele não quer nem ganhar muito, mas ele quer crescer. Ele tem sede de crescer. E ele tem um mercado que eu já estou olhando na mão. Eu vou investir nesse moleque. E aí, na brincadeira, o Nelson virou para mim e falou assim: Thiago, você topa trabalhar comigo durante 3 meses? E eu falei: Topo. E eu trabalhei com ele durante 3 meses. Depois a Em São gente fez. Paulo, lá, com ele. Na empresa dele em São Paulo, lá. Em São Paulo. Eu liguei para minha mãe, falei, mãe, não volto e tal, aquela coisa toda. Minha mãe A ficou mãe dele desesperada. deve ter ficado muito Ah, feliz. imagina o caos. E nessa brincadeira, ele me colocou em todos os setores da corretora, para eu aprender o trabalho. Quando eu voltei para Maringá, eu voltei para encontrar um lugar para a gente abrir a corretora. No final da conversa, ele gostou muito de mim, gostou do meu trabalho, e ele falou, Tiagão, você vai voltar para Maringá para abrir a corretora. E eu voltei. Quando eu voltei, eu comecei a conversar com alguns investidores, já para ter uma carteira de investimento, né? Para quando abrir a corretora, Começar bem o negócio. eu já ter os clientes na mão. E aí eu estava conversando com um cliente que era fantástico, inteligentíssimo, um cara chamado Jorge. E o seu Jorge virou para mim e falou: Tiagão, você entende legal de investimento. Por que você quer abrir uma corretora? E eu falei, seu Jorge, porque a corretora vai ganhar dinheiro no meio do caminho, né? O Gilson compra ação, eu ganho. O Gilson vende ação, eu ganho. É isso que eu quero fazer. E aí ele falou, Thiago, mas e se o Gilson não ganhar dinheiro? Né? E se o cliente não ganhar? Eu falei, não me interessa, eu vou ganhar. Né? Se ele comprar e ele vender, eu ganho a corretagem. Eu não estou preocupado com o lucro dele. O senhor Jorge olhou para mim, Gilson, num olhar maravilhoso, um japonês inteligentíssimo. Ele olhou para mim e falou assim, Tiagão, não é muito mais bonito, ético, não é muito mais saudável você ganhar dinheiro só se o seu cliente ganhar? Eu olhei para o seu Jorge e falei, seu Jorge, mas não é assim no mercado. Ele falou, cara, dá para ser assim. Vamos abrir uma consultoria, você vai ganhar um percentual do que o teu cliente ganha. Não importa onde ele vai comprar o ativo, ele compra onde ele quiser, mas você vai orientar ele a comprar o ativo certo e você vai ganhar junto com ele. Eu olhei para ele e falei, seu Jorge, eu nunca vi isso. Fantástico, mas ele falou, cara, vamos. Eu falei, seu Jorge, eu vou abrir, vou ser muito sincero com você, eu não tenho dinheiro para isso. E ele falou, cara, eu viro o seu investidor anjo. Eu viro o seu investidor anjo, a gente abre uma consultoria, a gente cresce e lá na frente a gente vai ganhar dinheiro junto. Ou seja, você sai de trabalhar para os outros para montar o seu próprio empreendimento, fazendo consultoria financeira. Você tinha 18 anos. Gilson, eu nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei. Eu falo assim, Deus foi muito bom comigo o tempo todo, né? Tive esses momentos mais apertados, mais difíceis, mas isso me lapidou para ser quem eu sou. Se eu não tivesse passado boa parte do que eu passei, provavelmente eu não estaria aqui, provavelmente eu não teria crescido. Eu estou indo para a parte final da nossa conversa e eu quero aproveitar que você montou essa consultoria financeira. Eu queria que você falasse disso bem rapidinho, a gente tem pouco tempo, tem menos de 5 minutos. Ela foi bem sucedida, ela foi muito bem sucedida. Como é que foi essa história? E que hoje você não tem mais essa consultoria, né? E me conta isso aí. Gilson, foi assim, o seu Jorge me convenceu a abrir a consultoria, eu abri a consultoria, e aí nós fomos para Santos. Em Santos, nós nos aliamos a pessoas gigantescas e maravilhosas. Uma das estratégias do seu Jorge era a gente trazer ex-gerente de São Paulo, que tinham carteiras muito grandes. Eles se aposentavam em Santos. E aí a gente se aliou a grandes empresários, a grandes empreendedores em Santos, e a gente começou a crescer demais. Nós pegamos uma carteira muito grande de clientes e de 2008 a 2015, Gilson, nós saímos de 0 volume administrado para 17 bilhões de recursos administrados. Então, aí vem uma coisa importante, Gilson. Diferente de uma corretora, a gente não ganha pelo volume administrado, a gente ganha pelo que a gente faz o cliente ganhar.
né, que é uma equação complexa, né? Hoje existem várias gestoras patrimoniais que fazem isso, mas na época não tinha, na época quase ninguém fazia isso. As pessoas queriam trabalhar com corretora. E aí, em outubro de 2015, a gente acabou fazendo a venda da empresa, eu me desliguei completamente do mercado, e aí eu fui chamado para fazer outras atividades, né, dar aula de finanças, eu fui chamado para estruturar fundos de investimento, enfim, aí eu segui outro caminho. E o meu processo de no compete vence esse ano. Então, não sei, estou estudando a possibilidade de voltar para a consultoria, enfim. Agora, quando você passou por toda essa experiência, né? Você é um cara super jovem, você tem uma série, você foi inclusive investidor de empresas, né? Eu queria fechar com você com uma pergunta que eu queria que selasse essa conversa muito legal que eu tive com você, esse exemplo, né, de vida que você desenvolveu ao longo da tua trajetória, os aprendizados que você teve. E você tem um filho, eu conheço seu filho, uma gracinha, uma figurinha muito legal. E a gente tem da nossa vida uma responsabilidade muito grande de educar. Você é um educador financeiro, hoje você é uma pessoa ligada a isso, com empresas, com pessoas. Nesse país que a gente vive, com as incertezas de altos e baixos que você vivenciou na sua própria família, todo mundo tem os seus altos e baixos de alguma forma, de algum jeito. O sucesso de um ser humano em relação ao dinheiro. Tem uma frase tua que eu adoro, né? A gente tem que saber usar o dinheiro. Aí a pergunta fatal: me define dinheiro na vida de um ser humano. O que é o dinheiro na vida de um ser humano, Thiago Bueira? Legal, Gilson. Dinheiro é meio e não fim. A partir do momento em que o dinheiro se tornou fim, tua vida acabou. Né, o dinheiro tem que ser o meio para conquistar alguma coisa. O dinheiro tem que ser meio para você dar um conforto para tua família. O dinheiro tem que ser meio para você, né, proporcionar momentos bons, mas ele não pode ser fim. As pessoas que transformam o dinheiro em fim, elas contaminam o coração. E aí ela vira escrava do dinheiro. Ela só quer o dinheiro pelo dinheiro. E isso não faz o menor sentido. Tiago, fantástico conversar com você, é sempre muito bom conversar com você. Queria te agradecer demais essa oportunidade e honrado pela tua presença aqui. Obrigado, Gilson. Para mim é uma honra estar com vocês. Tiago Bueira é essa figura fantástica que tem uma trajetória muito jovem, de sucesso, mas tem uma coisa que eu gosto muito do Tiago, toda vez que converso com ele, é o que me faz refletir das falas que ele tem e de como a vida dele pode nos servir de uma reflexão. O dinheiro, e vou repetir o que ele falou agora no final, o dinheiro é um meio. E as pessoas às vezes fazem do dinheiro um fim, uma finalidade. E consideram que isso é sucesso. Mas eu gosto de lembrar sempre do Tiago no começo da conversa com o filho dele. Quando a gente é capaz de passar para as futuras gerações, a gente é capaz de passar para os nossos filhos essa relação de que o dinheiro é uma forma de se ter alguma coisa que nos faça bem e saber lidar e equilibrar ele entre ser grato, né? A primeira moedinha que vai para Deus, a gente até comprar uma coisa que a gente quer, a nossa segunda moedinha, e a terceira, pensar no futuro. Então, o dinheiro pode nos dar coisas, mas uma coisa que o dinheiro não compra, a dignidade de um ser humano, como o Thiago falou, afetar o coração. Até o nosso próximo encontro.